O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu, e que pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Caríssimos, estamos no quarto dia da novena em honra a Santo Antônio, e a liturgia que nós ouvimos hoje, já desde o livro do Gênesis, nos apresenta esta tremenda batalha espiritual que acontece neste mundo, esta grande batalha entre Deus e a antiga serpente. Isto nos dá a oportunidade de refletir sobre o título de Santo Antônio na sua ladainha de Terror dos Demônios. Santo Antônio também é invocado com este título. Mas primeiro vamos entender o que acontece. Porque o que os santos nos mostram é, na verdade, realidades não só da vida deles, mas realidades que são comuns a todos, mas que muitas vezes nós não percebemos, pela nossa insensibilidade espiritual. Então o que acontece é que existe uma batalha espiritual neste mundo. E quanto mais nos aproximamos de Deus, fica mais evidente a batalha espiritual travada por nossas almas. É quem está próximo de Deus é que percebe isso. Quem começa a adquirir uma sabedoria espiritual e começa a ter sensibilidade espiritual para as coisas, e para isso é necessário estar perto de Deus,
É estas pessoas que percebem este movimento que acontece na nossa vida. E quando a gente fala espiritual, não significa que acontece lá nas nuvens. É espiritual, mas está na nossa vida, está no nosso dia a dia. O espiritual não está lá nas nuvens, o espiritual está aqui agora, no meio de nós, entre nós, igual a sua alma. A sua alma também é espiritual, e ela se manifesta no seu corpo físico. Se você tirar a sua alma do seu corpo se desmancha, se acaba, aprodece. Também assim é a vida, existe uma realidade espiritual que está junto com as realidades materiais. E a liturgia que nós ouvimos nos apresenta justamente isso. No livro do Gênesis, nós vimos a origem do mal. A primeira leitura nos mostrou, Deus pergunta para Adão, pergunta para Eva, e no fim a culpa é da cobra. Claro, eles também têm culpa. Mas está ali, simbolizado por aquela serpente, a origem do mal. Existe alguém que plantou o mal. Então Deus institui uma guerra. É o próprio Deus que diz que haverá uma guerra. Está lá no versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, disse Jesus à serpente, disse o Pai à serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Existem duas descendências que são, desde então, inimigas. E essa inimizade instituída por Deus, porque quem é amigo de Deus não é amigo do mal, não tem jeito. Só existe uma inimizade que é aceita, sermos inimigos do mal. Isso pode. Entre a tua descendência e a dela. Ela te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse texto depois vai ficar mais claro no Apocalipse. No Apocalipse capítulo 12, o apóstolo João vai explicitar melhor toda esta realidade, desta batalha. E é justamente no capítulo 12 de São João que é revelado quem é esta serpente, porque o Antigo Testamento diz que era uma serpente. Aí você fala, mas serpente fala? Mas o Apocalipse, lá no início do capítulo 12, quando vai descrever o dragão, então diz, este dragão é a antiga serpente, Satanás. O mesmo nome que Jesus usa no Evangelho que nós ouvimos. Mas lá no versículo 13 do capítulo 12, São João continua dizendo, quando viu que tinha sido lançado à terra, ou seja, o dragão não está mais no céu, foi expulso do céu, e veio para a terra. Quando viu que tinha sido lançado à terra, o dragão começou a perseguir a mulher, que tinha dado à luz o menino. Lembra, porém, inimizade entre a tua descendência e a descendência da mulher. A descendência da mulher é o Cristo. E o versículo 17 diz, enfurecido contra a mulher, o dragão começou a combater os restantes dos filhos dela. E quem são os filhos dela? Os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Jesus. Quando Jesus vem,
Jesus vem para dividir e deixar clara esta batalha. Porque quando nós ouvimos no Evangelho, os judeus chamando Jesus de Beelzebu e dizendo que é pelo demônio que ele expulsa os demônios, é porque o que acontece quando Jesus começa a pregar é algo que não era normal. Não era tão normal manifestações dos demônios. Os judeus praticavam exorcismos, mas era uma coisa muito, muito, muito rara. Inclusive, nem todo judeu acreditava em anjos, consequentemente também não acreditavam nos demônios. Então, esta coisa de demônio era uma coisa muito relativa para os judeus. Mas quando Jesus prega, os demônios começam a gritar, começam a dizer, eu sei quem tu és, e Jesus começa a fazer exorcismos, expulsar demônios, mandar que os demônios se calem, e começa a aparecer demônio para tudo quanto é lado. Então os judeus dizem, mas isso não está certo, então ele está com o demônio, porque ele trouxe os demônios para cá, porque não tinha antes. Mas acontece que quando Jesus chega, este véu desta batalha espiritual se desfaz. E agora os demônios entenderam que eles estão perdendo o seu lugar. Que agora veio o verdadeiro Rei e Senhor. Por isso que nós cantamos na antífona do Aleluia, antes do Evangelho, o versículo do Evangelho de São João, Jesus dizendo, João no capítulo 12, o príncipe deste mundo agora será expulso, e eu da terra levantado atrairei todos a mim. Jesus é o homem mais forte, que amarrou o príncipe deste mundo, e nos tirou das suas garras. Por isso que ele diz no Evangelho, esta parábola, se você quer entrar na casa de um homem forte para roubá-lo, você tem que amarrá-lo. E para você amarrar um homem forte, você tem que ser mais forte. Mas Jesus está dizendo, eu amarrei o bicho. Por isso ele está esperneando. E o que acontece, meus irmãos, que esta vitória de Cristo sobre o mal já começou. E Jesus já venceu, mas ao mesmo tempo ainda não. De uma maneira que ainda nós continuamos sofrendo as tentações do mal. Continuamos ainda em batalha, mas agora nós temos a força para vencer. E é o próprio Jesus. E quem está em Jesus tem força para vencer o mal. E os santos mais ainda. Agora eu vou chegar em Santo Antônio. Eu não estava querendo fazer homilia comprida, mas não tem jeito, está ficando comprida a cada dia. Mas Santo Antônio é chamado terror dos demônios por isso. Este homem era um homem tão de Deus, que como Cristo, estava tirando, lá na sua época, tantas almas das mãos do mal. E os demônios, ao mesmo tempo que odiavam Santo Antônio, morriam de medo de Santo Antônio. E é interessante porque Santo Antônio era um santo místico, e os místicos são esses que é como que se fosse tirado o véu das realidades temporais, e eles enxergam as realidades espirituais. Então Santo Antônio não só via o menino Jesus, mas também Nossa Senhora apareceu para Santo Antônio. Santo Antônio tinha roubos místicos, tinha revelações, sabia das coisas que aconteciam com as pessoas, conhecia os pecados das pessoas. E ao mesmo tempo que ele tinha esta visão espiritual das coisas de Deus, ele também via
as coisas más. Portanto, a presença do mal na vida de Santo Antônio era muito mais evidente e mais palpável do que nós podemos perceber. Santo Antônio via, ouvia os demônios. Satanás tinha tanto ódio de Santo Antônio que uma vez o tentou matá-lo. Quando Santo Antônio já estava em Pádua e já fazendo um grande trabalho de evangelização, o demônio entrou na sua cela e o enforcou. E Santo Antônio então fez o sinal da cruz, invocou a Santíssima Virgem Maria e o mal o deixou. Mas o inimigo queria matá-lo. Assim como tentou muitas vezes contra a vida de São Padre Pio, que apanhava quase todas as noites do demônio. Assim também como aconteceu na vida de São João Maria Vianney. Esses santos veem as realidades espirituais de uma maneira muito mais profunda. Numa certa vez, quando Santo Antônio estava pregando numa cidade e não havia espaço dentro da igreja, porque os sermões de Santo Antônio chamava muitas pessoas, então fizeram um estrado, um palco de madeira, para que ficasse mais alto, e ali algumas pessoas estavam ali em cima, alguns clérigos religiosos, e quando o Santo Antônio subiu, ele entendeu interiormente que o demônio iria fazer alguma coisa, e ele, antes de começar a pregação, ele disse: Satanás vai fazer alguma coisa aqui, mas não tenham medo, não vai prejudicar ninguém. Santo Antônio estava na metade da pregação, o palco caiu tudo. Do nada. Mas como ele disse, ninguém se machucou, Santo Antônio não se machucou, nada aconteceu. Santo Antônio tinha poder sobre os demônios. Ele ordenava e os demônios obedeciam. Aquela história bem conhecida do frade franciscano que deixou o mosteiro e roubou o livro dos sermões de Santo Antônio, que ele escrevia. O que aconteceu foi o seguinte: é que Santo Antônio teve a revelação de que tudo aquilo tinha acontecido porque aquele jovem tinha caído nas armadilhas da ambição e do orgulho, da tentação do mal. Abandonou a vida religiosa e levou o livro de Santo Antônio, esperando ser ele um pregador, como se fosse Santo Antônio, querendo fazer fama. Quando Santo Antônio entendeu isso, e viu que aquele jovem tinha caído nas mãos do tentador, ele ordenou ao demônio: traga ele aqui de volta com o meu livro. E o demônio foi buscar. Apareceu lá para o jovem, ele voltou correndo para Santo Antônio. Um outro religioso franciscano, chamado irmão Pedro, estava sofrendo um desânimo espiritual muito grande na sua vocação. Estava perdendo a vocação religiosa. Não tinha mais ânimo para nada, e não estava doente, não estava nada, uma coisa, um trem. E Santo Antônio, ao perceber isso, chamou o jovem. Quando o jovem chegou, Santo Antônio disse a ele: receba o Espírito Santo. O jovem caiu no chão, como em êxtase, e quando se levantou, ele se sentia um homem novo. Então ele relatou a Santo Antônio tantas tentações que ele estava passando na sua vocação.
Numa outra ocasião, Santo Antônio recebeu uma senhora que estava sofrendo muitas tentações. Nós não temos o registro do que fosse isso, mas ela entendeu interiormente que aquilo não era algo normal. E sabendo da fama de Santo Antônio, buscou a sua ajuda e ele ensinou a ela uma oração. A oração que nós hoje chamamos de exorcismo de Santo Antônio, que é uma oração muito curta. Ele escreveu e deu a ela para que ela rezasse. E assim ela se libertou. A oração é a seguinte: eis a cruz do Senhor, fugi forças inimigas, venceu o leão de Judá, a raiz de Davi. Aleluia. Só isso. Depois, quando um papa franciscano, um frade franciscano chegou a ser papa, foi o Papa Sisto V. Este papa mandou escrever no obelisco. O obelisco lá na Praça de Roma tem aquela ponta, aquele monumento que é uma ponta, né, bem alta, que é um obelisco egípcio que foi trazido do Egito, e lá foi plantada a cruz em cima para dizer que Cristo venceu toda a idolatria. E embaixo, então, o Papa Sisto mandou escrever justamente este exorcismo de Santo Antônio. E está lá na praça de São Pedro agora, esta oração de exorcismo no obelisco de Roma. Portanto, Santo Antônio é chamado de terror dos demônios. E todas essas histórias que Santo Antônio viveu de uma maneira mais intensa, e isso é coisa de santo, não é todo mundo que vive essas coisas não, mas nos ensina a que nós temos uma batalha neste mundo, e que nós precisamos estar com nosso Senhor Jesus, que é o vencedor de todo o mal. Não podemos nunca esquecer isso. Existe uma batalha entre a descendência do mal e a descendência de Cristo. A vitória é da descendência de Cristo. Cabe a nós agora escolher de que lado nós estaremos. E a guerra é essa. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. E até o dia do juízo nós precisamos estar do lado certo. Antes da morte ainda dá para mudar. Mas depois não muda mais. A hora é agora. Portanto, peçamos a intercessão deste glorioso taumaturgo, para que nós tenhamos a força para vencer todos os males da nossa vida. Só para terminar mais uma coisa, eu recebi mais uma desistência de um sacerdote. Ele disse: padre, eu não vou poder ir, porque isso e aquilo, são da Arquidiocese de Cuiabá. Estão vendo ainda se vai vir, eu estou esperando ainda a resposta. Aí eu chorei as pitangas, falei: mas padre, mas ninguém vai vir mais, todos os padres que iam vir para a novena não vêm mais. Aí ele disse: padre, Santo Antônio é o terror dos demônios. Ele atrapalha mesmo. Ele quer atrapalhar. Falei: pois é, parece que é isso mesmo. Mas nós vamos ficar firmes até o dia 13, se Deus quiser. E nós vamos ver as maravilhas de Deus na nossa vida. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.